minha história. Eu cresci numa família total cristã, parte de pai, parte de mãe. Eu cresci nesse ambiente de ensino e prática cristã. Os meus pais sempre foram muito envolvidos com as atividades dentro da igreja e a gente sempre foi junto com eles, ou seja, para ficar correndo no meio da igreja, até o tempo que a gente começou a participar junto. Na época da adolescência foi onde eu comecei a ter as minhas próprias experiências com Deus, os meus próprios encontros, e foi onde eu comecei a eu mesma escolher que eu gostaria de fazer parte disso, que eu gostaria de servir, que eu gostaria de estar envolvida. Então eu amava a sexta-feira, porque sexta-feira era o dia da rede de adolescentes, eu amava o dia da célula, eu amava sair depois com o pessoal, eu amava estar envolvida com isso. E eu cresci nesse meio. Até o final da minha adolescência eu não tinha nenhum outro tipo de contato fora do meio cristão. Então eu estudava e eu estava com o pessoal da igreja. Quando chegou a época de eu escolher a faculdade que eu queria fazer, a carreira que eu queria seguir, foi muito doido, porque eu não me lembro de ter dúvida, eu não me lembro de ter nenhuma dificuldade. Quando eu comecei a pesquisar os cursos, a psicologia surgiu muito forte em mim. Primeiro porque eu gostava de pessoas, eu gostava de estar cuidando de gente, e também porque queimava muito forte no meu coração que eu queria trabalhar com isso dentro da igreja, trabalhar em projetos cristãos. Então eu entrei na faculdade com esse coração, eu entrei com esse propósito, estudar, aprender e colocar em prática no lugar que eu sempre gostei de estar, que era a igreja. Acho que o confronto maior do tempo da faculdade foi estar envolvida num meio que eu nunca tinha imaginado como era. Eu comecei a ter escolhas e caminhos que eu não tinha antes. Esse foi um confronto muito gigante dentro de mim. Tanto que eu tinha muito pensamento do tipo, o mundo não é tão ruim assim como os meus líderes pregavam ou como a minha família falava. Então eu acabei deixando de frequentar a célula, porque eu já estava muito cansada para ir na célula no dia que tinha, ou porque eu tinha algum evento, porque eu tinha alguma festa para ir. E eu comecei, então, a me alimentar numa fonte errada. Comecei a trocar onde eu estava me alimentando. No mesmo ano que eu terminei a faculdade, eu comecei a namorar, mesmo sem ter o apoio da minha família. Eu frisava muito que a escolha era minha, que eu ia fazer a minha vontade. Um ano depois disso tudo, eu resolvi largar tudo e ir embora morar no litoral. Nesse tempo que eu fiquei lá, foi um período em que eu conheci muita gente, mas eu não saí do raso com ninguém. As escolhas que eu tomava não me levavam para lugar nenhum. Parecia que eu não estava feliz nunca. Eu podia estar na festa mais famosa, eu podia estar no lugar mais bonito, eu podia estar dando risada, saindo. Mas eu chegava em casa e a minha vida não ia para frente, não era feliz como eu tinha imaginado que eu seria feliz, não era aquilo que eu tinha planejado. Então foi de 2017 para 2018, estourou uma bomba gigante na minha vida. Foi quando eu terminei o relacionamento. E todas as escolhas erradas que eu tinha feito até então, parecia que elas tiveram um peso muito grande na minha vida. E aquela tristeza que antes era escondida nas festas, ela tomou um lugar de destaque muito grande. Depois desse término, eu passei 3 meses no pior estágio assim, da depressão, e eu não falava com ninguém porque eu tinha medo que as pessoas falassem que eu estava mal porque eu tinha terminado um namoro, e não era isso. Nesses 3 meses, eu enfrentei tudo sozinha, não conseguia pedir ajuda. Eu não dormia, eu não comia, foi um período que eu pesei 42 quilos. Eu não tinha ânimo para nada, não conseguia levantar para dar comida para o meu cachorro, eu não conseguia fazer nada. Então eu passei esse tempo todo sozinha até que a minha mãe descobriu que eu não estava bem e ela apareceu lá do nada. Ela chegou e ela falou assim, olha, tu vai voltar para casa, tu tem casa, tu tem família, tu não precisa ficar sozinha. Foi então que daí eu decidi voltar a morar aqui em Lages. E Deus encaminhou tudo de uma forma maravilhosa, desde a parte de encerramento da empresa, a parte de mudança. As coisas começaram, parecia que estavam se encaixando e fazia muito mais sentido. No último trimestre de 2018, eu recebi uma proposta de emprego para trabalhar numa clínica com atendimento infantil na minha área. E aí ela falou, olha,
eu gostei muito de você, eu quero muito que você trabalhe comigo e eu vou pensar na melhor forma, mas você não se preocupe com o valor. Eu falei, então tá. Nesse meio tempo ainda, eu comecei a trabalhar numa agência de viagens, então eu fiquei esperando a resposta da responsável. Quando ela me respondeu, ela me fez uma proposta tipo, nossa, linda, muito fora do padrão de aluguel comercial. E eu resolvi fechar, mesmo sem ter nenhum paciente, mesmo estando parada na minha área, resolvi dar esse passo. Então, em 2019, eu resolvi que eu ia fazer diferente, que ia ter novas escolhas. Eu ainda estava me sentindo ruim, ainda precisava de medicação, ainda só conseguia dormir com remédios. E como eu não estava me sentindo bem na igreja que eu estava frequentando, eu resolvi conversar com a Su. E eu falei pra ela assim, você quer ir na minha igreja comigo? Numa outra igreja? E daí, na hora ela já falou, na comunidade cristã, né? E eu fiquei tipo, meu Deus, como assim? Eu não te falei que é nessa igreja que eu quero ir? E minha cabeça deu um nó. Eu falei, não, beleza, então vou lá e vou ver como é que tá. E eu resolvi vir numa Light, que quem tava pregando foi o Ricardo. E marcou muito, assim, a minha vida. Eu me lembro até do fundo, da arte, de tudo. Porque foi um dia que me marcou muito. Só que eu tava com muita dificuldade de saber se eu tava, tipo, muito emocionada ou se o Espírito Santo tava falando comigo. Eu falei, vou vir amanhã no culto pra ver como é que dá. Aí eu vim no outro dia no culto e era o pastor Hugo pregando. E ele me levou a viver e a sentir a mesma sensação de conforto e de bem-estar que se tem dentro de uma casa. Na outra semana eu voltei e quem tava pregando era o Zé. E a pregação dele também marcou muito a minha vida. Foi uma pregação que ele falava sobre a gente ser casa, sobre a gente ter a nossa base firme e sobre a importância de ter uma cobertura espiritual. E nesse dia eu falei, não, é aqui que eu vou ficar, é aqui, eu decidi por isso. E eu ainda estava me sentindo muito mal, então eu entrava e saía da igreja sem conversar com ninguém, porque eu não tinha ânimo para conversar com as pessoas, eu não me sentia bem para socializar. Pouco tempo depois, a Thay me convidou para a célula da Nath e eu comecei a mudar todos os meus horários na agência de viagens para poder frequentar a Light, para poder frequentar culto, para poder ir na célula. Eu comecei a me organizar nisso. E por muito tempo eu orei para ter amigos e a construção de célula e de Lighthouse me ajudou muito nisso, em ter amigos, em ter uma rede de apoio muito grande. Então foi tipo um divisor de águas na minha vida. Quando eu me dei por conta, os dias ruins eles já não eram mais tão ruins assim. Aquele sentimento de desespero já não tinha mais tanto. Eu já dormia melhor. E então eu comecei a tirar a medicação e a começar na manutenção dessa estabilidade emocional. Então, entrar na comunidade cristã, me envolver na parte espiritual foi um passo gigantesco, porque eu já estava me movendo no natural. Eu já estava fazendo o que eu deveria fazer no natural e eu precisava desse passo também no espiritual. Então, essa entrada ajudou muito no meu processo de sair desse episódio de depressão. Hoje, eu vivo da psicologia, eu tenho 3 empregos e eu vivo o que eu sempre sonhei viver. Mas muito melhor do que ter 3 empregos é poder servir, é poder crescer aonde Cristo me chamou para estar, é poder contribuir com o reino e poder usar o que eu sei para ajudar as pessoas, para cuidar das pessoas. Hoje eu não tenho mais nenhum pensamento de morte, eu não tenho mais nenhum sentimento que me aprisiona. Hoje eu durmo sem medicação, hoje eu consigo ser realmente livre, hoje eu consigo fazer escolhas saudáveis. E eu passei por esse tempo da depressão com Deus e sem Deus, e a dor ela foi a mesma nas duas situações. Mas o que tem de diferente nisso é que com Deus eu sei que tem alguém por mim, que eu não estou sozinha e que Ele coloca pessoas para passarem comigo por isso e que Ele me ama independente dessa situação. A maior diferença é quando você passa longe de Deus e com Deus é saber que tem alguém que te ama, não importa o que você faça, não importa o que aconteça.